As cordiais boas-vindas. Passagem de ano é uma época de muita promessa. Em inglês diz New Year Resolution. Eu sei que muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente promete e não cumpre. Não é verdade? Mas eu gostaria, nesta noite, de incentivá-los, mesmo assim, não deixe de fazer aquela promessa para você mesmo, para o seu coração e para Deus, de ser melhores do que você foi, do que eu fui o ano passado, esse ano que já terminou. Embora, às vezes, o cenário talvez seja um pouco preocupante, mas eu gostaria de citar e refletir apenas um versículo que está em Isaías 41:10, que o nosso Deus diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Então, que Deus seja louvado, porque você escolheu esta passagem de ano estar conosco na casa do Senhor. Deus seja louvado. Convido a vocês para se pôr de pé para uma palavra de oração e depois vamos louvar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença, neste santo lugar, para louvar e bendizer o Teu nome, já nos primeiros minutos deste novo ano. Obrigado, Senhor. Aqui estamos, com os nossos corações abertos para receber o Teu Santo Espírito. Queremos ser motivados e guiados por Ele. Entregamos a nossa vida a Ti, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem continuar em pé. A gente vai louvar um pouquinho agora. A gente estava comentando hoje na hora do almoço que parece que foi ontem, a gente estava ali, puxa vida, o ano 2000 está chegando, aquela coisa toda, né? O 2000, o que vai acontecer? Vocês já pensaram? A gente estamos em 2017 já. Então, mais motivos para agradecer a Deus. Já passou 17 anos do ano 2000, então nós vamos começar, então, agradecendo com essa música tão maravilhosa. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a Ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida
Podem se sentar. Bom, a gente tem muitos motivos para agradecer. Eu acho que vocês deviam agradecer por ter um grupo de louvor tão legal aqui assim na frente, né? Fala sério, viu? Não é qualquer igreja que tem um grupo de louvor tão bacana assim. Não é o clube do Bolinha, não. É o acionato da igreja, viu? Um grupo jovem assim, né? Legal. Há um tempo atrás eu ouvi, agora estou na dúvida se era o pastor Jerônimo Garcia, que foi um dos fundadores do IAE, muito tempo atrás. E alguém contou uma história sobre ele, que eles estavam com dificuldades para pagar as contas no começo do colégio, e ele orou a Deus, pedindo uma solução para os problemas, e que eles não tinham a solução. E disse que ele ouviu uma voz bem clara, assim, com o Espírito Santo falando com ele. Falou: Jerônimo, conta as graças, conta as bênçãos. E Deus tem sido muito bom com todos nós, tenho certeza. A gente teve problemas esse ano, com certeza todos tivemos. Mas se você for contar quantas bênçãos, quantas graças, quantas coisas boas Deus nos concedeu, tenho certeza que a gente passaria a noite aqui, ouvindo cada um falar só de coisas boas que aconteceram. Então, vamos cantar um pouquinho mais sobre essa maravilhosa graça, essas bênçãos que Deus nos tem dado. Pode tocar, Cléber. Graças dou, sim, pela vida que o Deus a mim deu. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão, pelas estrelas do celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e um consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Na verdade, a próxima música que fala sobre as bênçãos, mas dá na mesma, né? Às vezes a gente pensa assim, mas puxa, eu tenho que agradecer por tudo. É verdade, você tem que agradecer por tudo mesmo. E às vezes a gente esquece de agradecer por coisas pequenas. Por exemplo, pega um resfriado, como eu peguei essa semana, que é uma coisinha à toa, boba, mas você vê como é bom quando você não tem ele. Então agradece quando você não tiver com um resfriadinho desse assim que te incomoda, não te deixa dormir direito, né? Vamos cantar essa música agora. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, dizias de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes eu lhe dar, que as tuas bênçãos aqui além de levar,
Pronto, melhorou. Então, podemos nos comprometer. Quantos apoiam para a gente dar sequência do nosso conjunto? Está apoiado, tá bom? Eu tenho 2 músicas que eu quero cantar com os homens dessa igreja. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Querida igreja, a intenção de hoje é estarmos juntos aqui, passando junto com o ancianato, são os nossos anciãos, os homens que o pastor não tem que ficar assim, toda hora emocionado, né? Tem que ser firme, né? Trabalharam até mesmo mais que o pastor. Porque o pastor não tem que ir para cuidar de construção de casa, o pastor não tem que ir cuidar de colocar piso, não tem que trabalhar no computador, na mecânica, na oficina. O pastor cuida de ovelhas. E o meu tempo integral é para atender aquilo que Deus me vocacionou. Estes homens trabalham no seu trabalho de sua profissão e aqui, então, durante o tempo de culto a Deus, dedicam a sua vida também servindo ao Senhor. Outras áreas também desta igreja. Quero agradecer a todos os departamentos que têm trabalhado e que têm atuado para abençoar a todos nós. Escola Sabatina Infantil, Escola Sabatina dos Adultos, ADRA. Me ajudem na lembrança dos departamentos, desbravadores, jovens. Todos vocês estão envolvidos no Ministério da Mulher. Tivemos uma programação tão bonita que eu até copiei ali a lembrança, né, Márcia? Peguei o coraçãozinho de vocês e entreguei aqui no dia do amigo. Muito obrigado a todos que têm servido a Deus à causa do Senhor. O motivo de estarmos aqui hoje é para agradecer a Deus, porque estamos avançando. A Igreja de Deus tem o propósito e o objetivo, cumprir a missão de levar o Evangelho àqueles que precisam ouvir do amor de Deus. E todos nós, líderes, membros, irmãos, amigos, somos parte desta missão, tá bom? Agora, nós vamos ouvir a mensagem musical de um outro ancião. O Bruno vai tocar mais uma vez aí a sua flauta, acompanhado aí pelo piano. Depois vocês cobrem, tá bom? Do Júlio. O Júlio ia tocar hoje saxofone, mas ele disse assim, deixa que eu vou levar a Eneida no aeroporto. E arrumou uma boa desculpa, né? Mas o Júlio carinhosamente também estaria aqui conosco, é o único ancião que não pôde estar. Ele está com esse compromisso de despachar a sogra, né? Mas hoje vamos trabalhar com os nossos anciãos aqui, liderando essa programação. Deus abençoe a todas as famílias, obrigado aos nossos amigos visitantes. Penha, me fala o nome dos seus amigos, Penha. Fiquem de pé, por favor. O Norton e a Janete. Desde o primeiro dia do amigo até hoje eles estão aqui conosco. Vamos dar uma saudação para eles, por favor. A Janete é um anjo, né, Janete? A Michelle e a Penha são muito agradecidos ao que você tem feito por elas, viu? De coração. Norton, obrigado porque você tem estado aqui conosco, tem nos abençoado com a sua presença. A casa é de vocês, tá bom? Deus abençoe muito a vida, cada um, nos seus propósitos, nos seus planos para 2017, tá bom? Há algum outro amigo nosso visitando aqui? Algum outro amigo nosso que está nos visitando? Cadê os nossos amigos de Nova York, que estão aqui também? Ali estão. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Podiam estar lá no quentinho, saíram para o frio, vieram para a casa de Deus. Obrigado de coração. Aqui está quente também, né? Aqui está quente. Lembrem-se, nós vamos dar sequência ao nosso almoço do Dia dos Amigos. Precisamos de você, seja fiel a Deus nas suas ofertas. Nós não vamos ficar pedindo dinheiro. É aqui, é a casa de Deus que temos que trazer as nossas ofertas e tudo vai ser providenciado, tudo vai ser realizado com a nossa fidelidade, tá certo? Então, nós vamos continuar com os nossos almoços do Dia do Amigo. O pastor Ivan vai vir aqui dia 26, agora já de janeiro. Vamos ter um final de semana com ele, a Santa Ceia com ele, e depois, no mês de março, vamos ter os arautos aqui. Convide o seu amigo para que eles sejam abençoados e que eles nos abençoem também, estando aqui entre nós. Vamos ouvir agora a mensagem musical apresentada pelo Bruno.
Esse é o momento mais especial e mais importante do culto de gratidão, que é ouvir a sua gratidão. É um momento que você tem a oportunidade de falar para a igreja inteira, né, e declarar também como testemunho para o Senhor as suas razões pelas quais você está agradecido ou agradecida. E eu sei que tem pessoas aqui que têm 365 razões para estar grato ou grata, mas não conta todas, por favor. Só diz que é grata pelas 365. Às vezes essa parte fica longa demais e cansativa, porque para contar que está grata pelo gatinho, conta a história desde o nascimento dele. Não temos tempo para isso, infelizmente. Eu vou pedir carinhosamente que, ao pegar o microfone, levante sua mão, pessoas vão distribuir. Você seja objetivo, precisa no ponto, não é? Para que tenhamos um culto gostoso e agradável. Martinho Lutero uma vez disse algo interessante. Ele disse que o ser humano é ingrato por natureza e que a única maneira que haveria de sermos gratos, ele disse, foi um erro do Criador, segundo ele, é que nós devemos nascer sem perna e sem braços. Talvez com 2 anos nascesse uma perna, com 6 anos a outra perna, com 15 anos um braço, com 20 o outro. Ele falou, só assim nós nos daríamos conta de quanta coisa nós temos para agradecer que nós não nos percebemos, como diz o americano, que nós tomamos por granted, não é? Do dia a dia. Qual é a sua razão para agradecer? Às vezes, se fazemos a lista das coisas boas e das coisas ruins, nós somos tendentes a ficar com as ruins. O sujeito subiu no alto de um prédio para se matar. Ele estava lá na dúvida e o povo começou a juntar lá embaixo, pedindo a paciência. Daí, vai pular ou não vai? Estou com pressa. Não... Aquela coisa toda. E chegou um policial lá do lado dele e falou, não, eu vou pular. Não pulo mais porque tudo é ruim na vida. Ele falou, vou fazer um trato com você. Fala tudo que você acha que é ruim, depois eu vou falar tudo que é bom e você vai ser convencido a descer comigo. O policial começou primeiro, falou das coisas boas, falou. O sujeito falou, você acabou? Ele falou, acabou. Posso começar? Posso. E o sujeito começou a falar, daqui a pouco os dois se abraçaram e pularam. Não deixe que as coisas ruins sejam maiores e mais importantes que as coisas boas, porque as coisas boas são sempre maiores. Começou com a rebelião no céu, 2/3 sempre é superior e a mais. Se você tem uma razão para agradecer, levante sua mão, nós temos pessoas distribuídas, não é? A Penha, já vi que levantou a mão ali, a Penha, eu sei que ela tem uma gratidão especial. E outros que tenham, já levanta a mão, que as pessoas já vão direcionar o microfone para você. Penha, por favor. Quero agradecer a Deus. Mais pertinho. Por ter me dado força para vencer a batalha. Sou muito grata aos meus amigos, que me ajudaram muito. Grata à minha neta, que hoje não está aqui. Louvo a Deus por isso. Amém. Nós temos sido atingidos bem hard nos últimos anos. Tem um momento aqui que tivemos 5 jovens mães com câncer de mama, né? Algumas já estão totalmente recuperadas, as outras ainda estão em tratamento, mas Deus tem sido bom. Todos os processos estão em remissão e as pessoas estão bem. Amém. Vovó Mastrocola, por favor. Eu quero agradecer muito a Deus pela saúde que Ele me dá. Amém. Graças a Deus, não tenho nada de saúde, doença, né? Com tão pouca idade. Mas eu quero agradecer muito a Deus. Quero Amém. agradecer a Deus por todos os amigos que eu já consegui aqui nessa igreja. E quero pedir que Deus continue me abençoando. E quero agradecer muito pelos filhos que eu tenho. Amém. Agradecer muito mesmo. Eles fazem muito por mim e eu agradeço muito. E o genro, aquele quer que fale dele também. Coitadinho, né? Sim, por toda a família. Agradeço muito, que eles são muita coisa para mim. Amém. Qual é a sua idade, irmã? 80. Amém. Maravilha, hein? Chegar nos 80 com toda essa alegria, entusiasmo, energia e saúde. O que mais podemos pedir ao Senhor? Tem que ficar de pé ou... Não, pode ficar sentado se quiser, não precisa não. Bom, eu gostaria de... Salmo 94, 17 diz, se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Mas graças Amém. a Deus que pelo auxílio do Senhor,
eu não estou nessa região silenciosa, Amém. né? Estamos aqui com vocês nesse início de novo ano para agradecer a vida, a saúde, a família, os amigos, a igreja, tudo, a casa, o carro, o trabalho, tudo que temos. É um motivo de a gente realmente comemorar, porque o ano passou, se findou, estamos aqui alegres e felizes para agradecer esse início de novo ano. A gente pode pensar assim, a gente não tem outra opção, irmãos, a não ser agradecer. Amém. Ou pelas coisas boas, ou pelas ruins. As boas, porque Deus é tão maravilhoso que Ele concede a sua misericórdia e a sua graça a cada dia. E as ruins, que você pode pensar que são ruins, elas podem ser para aperfeiçoamento do nosso caráter, né? E para que a gente possa valorizar também os momentos de alegria, né? Amém. Quando a gente parece que quando está sempre alegre, não pensa que um dia você vai ficar triste. Então, as coisas que vêm também ruins, que a gente pode pensar assim, devem ser também para a gente agradecer a Deus, porque é aperfeiçoamento do nosso caráter. Amém. Desse lado tem alguém? Não? Ok. Então, ok. Pois não. Eu quero muito agradecer a Deus, porque esse ano também foi um ano assim muito bom para mim, para a minha família. Eu agradeço a Deus por tantas bênçãos, tantos milagres que Ele operou em minha família. Apesar de eu ter perdido um irmão esse ano, mas a gente sente a presença de Deus confortando o nosso coração. E eu estou muito grata a Deus pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha nora. E agradeço muito a Deus, porque meus netos têm a cada dia sentido mais assim, demonstrado mais Jesus na vida deles. Amém. Apesar de eles não estar vindo na igreja, mas estudam na escola adventista, e eu vejo assim a transformação no dia a dia. E tenho certeza que Deus vai usá-los para trazer os pais também para a igreja. Amém. Eu agradeço muito a Deus também, porque a Glória está na reta final do mestrado dela. É uma luta grande, mas a gente vê a mão de Deus no nosso dia a dia. E Ele tem assim operado muitos milagres na vida dela, na nossa vida também. E pela graça dele, em abril, ela estará se formando no mestrado. Amém. Amém. A Ciele? Eu quero agradecer pelo ano 2016. Foi um ano com bastante bênção, trabalho. Quero agradecer pela família da minha tia também, pelos meus amigos. E quero agradecer pela nova vida que Deus me deu. Sou muito grata a Ele pela vida que Ele me deu. Amém. E pela vida da Vitória. Amém. E, mais uma vez, pelo Riva, sempre presente ali comigo e a minha família, e também amigos, a igreja, sempre apoiando ali no momento difícil. Então, eu sou muito grata a Deus. Amém. A gente tem razões, se a gente abrir os olhos, a gente tem razões para agradecer todo dia. Sexta-feira, não sei se vocês se lembram, aquele vento uivante que estava um frio terrível, e a patroa queria que eu fosse lá fora desmontar os reindeer, os trem de Natal. Eu falei, mas não vou lá fora com esse frio de jeito nenhum. E aquela briga ali, de repente, bateram na porta. Era um casal, um rapaz de uns 20 anos, uma moça de uns 25, 30. Bateram na porta, se identificaram, abriram a Bíblia, lendo um texto da Bíblia, Testemunho de Jeová. E batendo de porta em porta naquele frio, passando nas casas. Eu falei, puxa vida, a gente está sempre aprendendo, não é? Basta apenas que nós abramos nossos olhos e vejamos nós e em volta de nós. Quem é? Ok. Eu quero agradecer a Deus pela forma como Ele tem sido fiel no chamado que Ele tem feito para a minha vida. E esse ano foi um ano muito especial, num ano que Deus me colocou numa Church Planting, que é um grupo que tem aqui em Laurel, americano. E Deus tem me abençoado, tem aberto as portas e tem me capacitado também para desenvolver o ministério que Ele me chamou para desenvolver. Eu quero agradecer muito que esse ano também eu fui ordenada como anciã, e isso faz parte do meu Chaplain Program. E eu quero agradecer a Deus, porque é um privilégio poder ser chamada para fazer a obra dEle, e eu só tenho que agradecer pela forma como Deus tem conduzido o meu ministério. Amém. Ok. Pelo visto, nós só temos louvor da direita. Vamos ver se a esquerda também se anima, não é? Quem? Aqui, ó. Eu acho que estou na frente aqui. Ok, está com o microfone. Menina, fala. Eu estou agradecendo porque faz
Acho que uns 4 dias atrás eu estava doente. E porque eu melhorei e agora eu estou bem. Amém. Amém. Riva. Eu quero agradecer a Deus por vocês todos acompanhou tudo o que aconteceu na nossa vida. Esse 2016 estava sendo muito, muito, muito bom, tudo, saúde, com a família, tudo, até chegar o momento que da minha esposa está com a Si, está com esse problema, qual foi de última hora, a qual muitos de vocês sabem que ela ficou 5 dias internado no hospital e depois foi recebido alta com o mesmo problema. Quando chegou o dia de ela fazer um exame normal, como acompanhado, cada 2 semanas ela ia fazer um exame, e a médica viu, pediu um exame de urina e chegou na sala correndo, dizendo que a nenê tinha poucos minutos de vida, e aquilo desesperou a gente demais, e eu saí correndo, desci do 4º andar para esperar a ambulância que ia chegar embaixo, para levar a gente para o hospital. Chegamos embaixo, a ambulância não estava, eu realmente coloquei a minha esposa e minha sogra dentro do carro e saímos correndo, furando o sinal, com medo da polícia parar a gente, eu com medo porque, na verdade, em Baltimore, os polícias não param, às vezes eles começam a atirar, né, quando você está fazendo coisas erradas, e aquilo me preocupou muito. E eu fiquei muito preocupado e todos vocês sabem o que aconteceu. E eu quero dar graças a Deus porque eu tive momentos bem difíceis, algo assim desesperador, que até cheguei a colocar no Facebook, muitos de vocês viram e acompanharam. E eu quero dar graças a Deus por cada oração que essa igreja orou, por cada membros, por cada mensagem. A gente recebeu muitas mensagens. E a maior que Deus fez é o milagre das duas, a minha esposa e a Carolina Vitória, E eu quero agradecer a Deus, principalmente porque Deus realmente fez um milagre que nem os médicos estavam acreditando que ela ia sair com vida. Então, esse ano fechou com chave de ouro para a família Moreira. Amém. Amém. Aqueles que são os pioneiros da igreja aqui sabem da história dos incríveis milagres que Deus atuou aqui. Pastor Lamarques, Jason, Alalá, do Tanaka, e tantas outras histórias incríveis que não tem como explicar. E é bom vermos que o Senhor continua com a sua graça conosco. Fala, linda. Eu quero agradecer pela minha mãe e pelo meu pai, que eles cuidam de mim e que eu fico obediente para ele e para eu não desobedecer eles. Amém. Você vai ser uma grande advogada, viu? Vai ganhar todos os casos. Marquinho. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela minha família. É um presente que Deus me deu, que eu agradeço sempre por isso. Quero agradecer pela nossa igreja. Eu gosto dessa igreja, amo essa igreja, as pessoas que estão aqui. Gosto de estar aqui, sinto falta quando não estou. Quero agradecer também a Deus por 2 conquistas que tivemos esse ano, que esperávamos muito por ela e conseguimos. E Deus tem sido muito bom para a gente. Amém. Mais alguém? Pois não. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas durante esse ano. Amém. A decisão de sair do Brasil, de vir aqui para a América, a recepção que eu tive aqui, em todos os momentos a gente sentiu Deus no comando. Amém. E essa igreja que recepcionou a gente de braços abertos, também sou grato a Deus por isso. Amém. Pastor Sandro, sua família e tantos outros, vimos Deus operar na nossa vida em todos os instantes e até hoje. Eu sou agradecido a Deus por isso. Amém. Alguém lá atrás, quem quer? Silvio, agradecemos a Deus também pelas muitas bênçãos, a proteção dele. E a gente estava comentando que realmente esse ano foi um ano, isso passou, a gente olha para trás assim, Deus livrou cada um da nossa família com saúde, protegeu com saúde, livrou de vários perigos. Estivemos expostos a muitas situações perigosas e
que às vezes a gente nem pensa, a gente take for granted, né? Mas Deus nos livrou. Recentemente também tivemos um pequeno acidente, mas que Deus nos livrou de um acidente maior. Então, nós somos muito gratos, podemos estar aqui louvando com vocês também. Amém. Bem, pastor, aqui eu quero agradecer a Deus que 2016 foi um ano muito longo para mim, como para muitas pessoas aqui também. E estou bem distante das pessoas que amo, né? E, por outro lado, Deus nos dá de presente algumas pessoas que são muito importantes para nós. Amém. Né? E eu quero agradecer pelos planos que Deus tem permitido realizarmos, alguns projetos. E, às vezes, fazemos planos e Deus permite que tudo se mude. Né? Meu esposo está no Brasil e algumas coisas boas aconteceram para ele lá. E agora eu tenho que tomar uma decisão. E decisão não é muito fácil de tomar. Que Deus me ajude a ser sábia e que eu possa fazer tomar a decisão que Ele acredita que é o melhor para mim. Amém. Vamos orar por isso. Mais alguém? Não? Já estamos todos gratos? Ok. O microfone vai chegar aí. Eu quero também expressar o meu agradecimento pela minha família, pela minha vida, mas também pelo meu pai. Nós aqui que vivemos longe de familiares, quando a coisa fica ruim lá, vocês sabem a agonia que é. A limitação que você fica à distância de não poder fazer nada. No começo da semana passada, meu pai teve um AVC, 90 anos, e deve ter sido de noite, só perceberam de manhã, ou seja, várias horas críticas passaram que não podia ser tratado. Ele ficou com o lado direito totalmente paralisado. E, resumindo a história, ele está em casa, está andando, está se alimentando sozinho, está falando com certa dificuldade, mas a única coisa que falta recuperar é a fala. Para uma pessoa com 90 anos, eu louvo muito a Deus por isso. Ele está muito bem. E a Mara. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, né? E quero agradecer muito a todos os que ajudaram no louvor no ano de 2016, né? A cada um que pegou o microfone, aceitou o desafio. Não é fácil, irmãos, cuidar de um departamento. Os desafios são muitos, mas eu gostaria de agradecer. Eu não tinha ideia de o que era cuidar de algo na igreja tendo um bebê, né? E a Laís já está com 2 anos e 3 meses, e mesmo grávida, eu sempre atuei e procurei nunca dizer não para o chamado, né? Então, sou muito grata a Deus e muito grata a vocês que nos ajudaram, né? Eu poderia citar vários nomes, mas eu não quero incorrer no risco de esquecer alguém. Então, todos vocês que já foram convidados para participar da música, seja no louvor, na mensagem musical, e estiveram em 2016 nos ajudando, eu espero que continue ajudando a igreja, porque a gente faz o convite de forma organizacional, mas quem faz o chamado é Deus, né? Amém. Muito obrigada. E quero agradecer em especial pelo meu pai, ele fez aniversário agora no dia 25 de dezembro, Natal. São 4 anos já que eu não vejo ele. Minha mãe veio aqui quando Laís nasceu e eu estou esperando ansiosa que em agosto agora eles venham, os 2, né? Então, queria que a igreja estivesse em oração e agradecer a Deus por tudo, né? É como o Silvio disse, às vezes eu me pego perguntando para Deus, por que a gente não agradece sempre, né? Parece que a gente tem os olhos fixos no que é ruim. Então, meu muito obrigado a vocês e o meu agradecimento é eterno ao Senhor. Amém. Esse é um momento aberto a todos, membros de outras igrejas que estão aqui, visitantes, sinta-se à vontade. Se alguém tem alguma razão para expressar por que estar grato, esse é o momento. Mais alguém? Vamos continuar com o nosso programa? Não? Ok. Também quero agradecer a Deus por tantas vitórias que Ele nos concedeu. Até aquelas que podem parecer, à nossa vista, né, nossa visão curta, como não sendo vitórias, elas sempre são, pois elas nos aproximam de Deus, nos ajudam a confiar mais nele e a caminhar junto com Ele. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso sou grata. Estendo isso também à minha família, agradeço a Deus pelos meus pais, por pais maravilhosos que tenho, pelo esposo, por filhos
que tenho aprendido muito com eles. Espero que eles tenham aprendido alguma coisa comigo também. E por vocês, que é a nossa família por extensão, né? Por cada um de vocês que eu conheci, que eu aprendi a amar, aprendi com vocês. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa comigo. Amém. E me sinto assim muito feliz e agradecida. Como falaram, lutas sempre temos e continuaremos a ter. Mas meu coração nessa noite se enche de gratidão por tudo, pela somatória de tudo que me aconteceu, que nos aconteceu, porque em tudo vimos a mão de Deus atuando em favor de nós e por nós. Amém. Deus abençoe. Sim. Temos mais uma pessoa aqui. Ok. E quem são eles? Bárbara e Rafaela. Chegou do Brasil agora, essa semana? Cheirando avião, que maravilha. Bem-vindas. Bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem. Mais alguém? Não? Ok. Então nós vamos continuar nosso programa. Silvio, eu não tinha pedido, me esqueci. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que confirme e renove as suas bênçãos sobre nós. Então, Silvio fará a oração para nós. Vamos ficar ajoelhados? E depois, só que os nossos cantantes aqui, venham para cá que nós vamos cantar o hino 34, Quão Grande És Tu, tá bom? Nosso bondoso Pai, ao olharmos para trás, a olharmos cada dia, cada hora, cada semana e mês do ano que passou, nós podemos com sorriso, nós podemos com segurança dizer muito obrigado. Amém. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando houveram provas, nós somos gratos pela Tua promessa, de que nenhuma prova virá sobre nenhum de seus filhos acima da nossa capacidade de suportar. Amém. Nós somos gratos por isso. Nós somos gratos pelo Teu Espírito, que nas provas nos orienta para que as provas se tornem uma bênção, no sentido de nos ensinar, de aprendermos, de crescermos na graça, de crescermos no conhecimento Teu e da Tua salvação. Amém. Obrigado, Pai, pelos testemunhos de gratidão que aqui foram levados ao céu pelos Teus filhos. Nós pedimos que Tu os aceite como um grupo, como uma comunidade de fé que tem um coração agradecido por Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, por Tuas promessas e pela esperança que nos une de muito em breve nós estarmos contigo, nós estarmos seguindo o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Mantenha-nos, ó Pai, a fé, aquece-nos o coração, confirma em nós essa esperança a cada dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentados mesmo, cantemos o hino de número 34. Até que eles venham aqui, deixa eu fazer vocês lembrarem. Eu pedi que vocês renunciassem a alguma coisa por Deus para cumprirmos o seu ministério. Eu tenho aqui alguns cartões de pessoas que assim fizeram. Alguém escreveu o seguinte, não vou citar os nomes. Oferta de gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida. Deixei de comprar um casaco no Black Friday. Obrigado, viu? O Senhor agradece. E esse casaco foi revertido em oferta para a missão, para o evangelismo. Obrigado você que tomou essa atitude. Outro escreveu o seguinte, renunciei o Qdoba, né? Uma lanchonete, renunciei também o Cheesecake Factory no meu aniversário. E aí colocou da seguinte maneira, somos extremamente gratos a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado em 2016, pela casa nova, pela saúde e principalmente pela vida. Obrigado também vocês que tomaram essa atitude de renunciar a alguma coisa por Deus,
para cumprir essa missão. Alguém mais? Depois eu vou ler outros. Tem vários ali. Perdoe se eu não ler o seu, mas também não vou citar o nome, né? Renunciei ao acampamento de inverno. Esse ano nós não vamos ter o acampamento de inverno, porque teremos aí o nosso evangelismo. Obrigado. Olha que bonito isso aqui, amigos. Uma família. Agradeço a Deus pelos cuidados dispensados à minha família durante o ano de 2016, nas viagens por outros países. A família baixou o valor dos presentes de Natal. E eles estão doando o que economizaram para o evangelismo da igreja. E aí continuaram, porque um papelzinho só não deu, que eles têm um pacto de a cada mês oferecer uma oferta específica para o evangelismo desta igreja. Muito obrigado. Renunciar faz parte do cristianismo. Renunciar àquilo que nos prende a este mundo e nos coloca mais perto de Deus, nos comprometer. Continue fazendo isso, tá bom? Esse ano de 2017, renuncie o que você pode, deixe o supérfluo, o desnecessário e invista na missão. Depois o Wander vai falar na consideração da nossa mordomia, nós vamos ofertar hoje, e assim vamos estar revertendo os nossos recursos para a pregação do Evangelho. Cantemos então. Amém. Quem sabe vamos, para exercitar, ficar em pé, não é? Vamos cantar em pé. O grupo que já tem um nome, viu? Dado sugestão do Bruno, Coroas de Jesus. É melhor, os meninos cantores de DC. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda, e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha
ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Kevin, prepara aquele slide, por gentileza. No espírito de gratidão que a gente acabou de presenciar aqui, tantos agradecimentos, tantas bênçãos para relembrar, a gente tem uma noção de que nós somos uma comunidade limitada, né, entre essas 4 paredes aqui, e, eventualmente, a gente talvez deixa de perceber, ou talvez prestar atenção, o que o departamento de mídia faz. Obrigado. E o alcance que o trabalho do departamento de mídia tem. A gente quer agradecer a Deus por nos permitir participar desse trabalho e alcançar pessoas que estão fora dessas 4 paredes através da internet. Eu preparei uma apresentação bem rapidinha e desculpa se não está tão bem acabada como deveria, mas a intenção foi só mostrar alguns números para vocês terem noção do alcance desse trabalho que nós todos, membros da Capital Brazilian Temple, e até alguns visitantes, o alcance desse trabalho fora dessas 4 paredes. Avança para o próximo slide. Eu acho que você saltou volta para o anterior. Isso. Todo o programa que a gente faz aqui dentro é gravado e postado no YouTube. E esses números que vocês estão vendo aí são apenas do ano 2016, do ano atual. Tá? 592 vídeos, 434 subscrições, ou seja, pessoas que se inscreveram para acompanhar o nosso canal durante esse ano, 989 compartilhamentos de vídeo, ou seja, quase 1000 compartilhamentos aí em programas variados, 65.280 visualizações, ou seja, nós tivemos durante 2016 mais de 65.000 pessoas assistindo programas que nós postamos nesse canal. E tudo isso combinado dá um total de 769.000 minutos assistidos. Se você fizer a conta, isso aí dá quase 1 ano e meio, se a gente colocasse uma pessoa para assistir tudo isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, daria aproximadamente 1 ano e meio de tempo assistido. Tá? Vai para o próximo slide. Agora, quem assiste o programa que a gente faz aqui dentro? Aqui estão os países na ordem. Eu gostaria de ter mais espaço no slide para colocar os números com os percentuais, mas eu não tive espaço. Então, aí está na sequência de onde mais se assiste o nosso programa. Brasil, Estados Unidos, Portugal, Angola, até aí acho que nenhuma surpresa, mas de agora para frente começa a surpreender a gente. Inglaterra, Itália, Espanha, França, Suíça, Japão, Peru, Canadá, Chile, México, Argentina, Alemanha, Zâmbia, Costa do Marfim, Bolívia, Quênia, Irlanda, Moçambique, Emirados Árabes, para minha total surpresa, Trinidade e Tobago. Esses aí são os top da lista. Se a gente expandir a lista inteira, não cabe num slide. Tá? A gente tem gente do mundo inteiro assistindo o que acontece dentro das nossas 4 paredes aqui. Próximo slide. O que a gente pode fazer no ano de 2017? A gente pode aumentar ainda mais essa audiência. Tá? A gente pode não só assistir os programas aqui, né, mas compartilhar esses programas através de Facebook, WhatsApp, e-mail, ou qualquer outra maneira, ou qualquer outra forma que você tenha como mandar um link para um amigo, para um parente. Enfim, essa é uma sugestão que a gente está dando para vocês ajudarem a gente a divulgar esse trabalho. Próximo slide, Kevin. Só para lembrar todo mundo, nosso canal no YouTube, onde estão todos os nossos programas gravados, é o youtube.com/capitalbrasiliantemp. Não é Temple no final, porque faltou espaço para as 2 últimas letras. Tá? Mas, se você procurar no YouTube por Capital Brazilian Temple, por um canal com o nome Capital Brazilian Temple, você encontra esse mesmo link. Tá? E ajudem a gente a divulgar isso, o Departamento de Mídia agradece.
Não é um trabalho perfeito, mas feito com muito carinho. Todos que participam se dedicam de coração àquilo ali. Tá? Bom, eu acho que vocês agora têm uma noção do que o trabalho que a gente faz aqui dentro alcança o mundo, né? Mas a gente também tem planos agora, nesse ano de 2017, de alcançar pessoas localmente aqui. Pode tirar, Kevin, pode tirar. Isso aí é só uma amostra do canal, com alguns vídeos, a nossa página no YouTube, como é que é, os nossos vídeos, os sermões, a parte musical, tem os playlists, que os vídeos estão organizados por assunto, então fica muito bom para que vocês possam divulgar, pesquisar, divulgar e compartilhar com quem queira. Pode tirar, Kevin, muito obrigado. A gente tem planos, como o pastor falou, de fazer evangelismo localmente também, para trazer mais pessoas aqui para dentro dessas 4 paredes. Tá? E agora é o nosso momento de ofertar. As ofertas desse ano, que a gente estará recolhendo, especialmente ofertas especiais como essa, são voltadas para evangelismo, para os programas que a gente estará fazendo aqui, de maneira a tentar trazer amigos, visitantes, pessoas que estão sedentas pela mensagem e que queiram participar aqui, congregar com a gente. Os diáconos agora irão alçar as ofertas especiais de gratidão e que Deus nos abençoe nesse processo de demonstrar a nossa gratidão através das ofertas. Eu quero ler só um pensamento de Ellen White, do livro Mordomia Cristã, capítulo 3, em que ela diz o seguinte: sempre que seja devidamente empregada, torna-se a riqueza um vínculo áureo de gratidão e afeto entre o homem e os seus semelhantes, e um forte laço a ligar as suas afeições ao seu Redentor. Eu tenho certeza que todos nós nos consideramos ricos em bênçãos, ricos por não nos faltar nada que nós precisamos para viver aqui, e a Pena Inspirada nos diz aqui que quando nós empregamos as nossas riquezas, nós estamos, de certa maneira, demonstrando quão forte é o nosso vínculo, o nosso laço de afeição com o nosso Redentor. Vamos usar a oportunidade agora para devolver as nossas ofertas. Oremos. Pai querido, Pai de amor, te agradecemos pelas muitas bênçãos que temos recebido de Ti. O ano de 2016 teve desafios, mas também teve oportunidades e podemos reconhecer vitórias. Obrigado por nos dar a oportunidade de participar, agradecendo através das nossas ofertas. Que sejam para a honra e glória do Teu nome, no emprego, para fazer com que sua obra seja pregada, com que o evangelismo seja conduzido e que almas sejam alcançadas. Pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em Teu nome. Amém.
Esse ano foi um ano de, como todo ano, na verdade, foi um ano de altos e baixos para todos, né? Muitas coisas boas, algumas coisas desagradáveis. E aqui a gente já deu os testemunhos, já agradeceu, já ofertou, demonstrando o nosso agradecimento a Deus. Tivemos várias orações, mas eu queria propor um outro momento de oração agora. Você vai orar com a pessoa aqui do seu lado, mas por algo muito específico. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9, o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Bendito a Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, aqui está a primeira coisa que a gente vai agradecer. Nessa oração que vocês vão fazer aí, as duplas, nós vamos orar pela nossa salvação, que já está garantida em Cristo Jesus, e que muito em breve nós iremos tomá-la. A gente já vive ela hoje, mas vamos vivê-la 100% quando Jesus voltar em breve. Mas tem mais coisa para agradecer. Verso 6. Nisso exultais. Olha só o que Pedro fala que a gente deve ficar feliz. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejas constritados por várias provações, porque, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, vamos orar também agradecendo a Deus pela companhia constante de Jesus em nossa vida, mesmo no meio dos problemas, dos contratempos. Infelizmente, a gente vive num mundo que não é perfeito. Um mundo em que a gente tem muitos desabores, muitas situações não planejadas, mas que a Bíblia fala, elas são necessárias, mesmo que por um tempo pequeno, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos orar nesse momento também, aqui as duplas. Primeiro, pela nossa salvação. Segundo, agradecendo a Deus, mesmo pelos problemas, e mais ainda, pela aquilo que a gente aprende, pelo crescimento que nós temos nesses problemas, porque eles nos deixam mais próximos de Cristo. É quando os problemas acontecem que a gente se sente mais próximos de Deus. Então, vamos agradecer por eles também, para que no final, quando Jesus voltar, todos nós aqui, eu, você, nossos familiares, possamos estar nas mansões celestiais com Cristo. Vamos orar então, em duplas. Eu vou dar aí um minutinho para vocês orarem. Escolham, podem orar de joelhos ou sentados, do jeito que vocês quiserem. Eu vou ajoelhar aqui na frente. E vocês oram, vou dar aí por volta de 1 minuto. Então façam orações rápidas de consagração, de dedicação a Deus. E eu vou terminar com uma oração aqui.
Querido e amado Pai, ainda em Tua presença, como Teus filhos e filhas, estamos com o coração grato pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós já te agradecemos através de muitas orações e louvores a Ti no programa de hoje, pelas bênçãos, pelas vitórias. Mas agora queremos Te agradecer, até pelas coisas que o mundo reputa como fracasso, até pelos inconvenientes, os contratempos, os percalços que tivemos ao longo deste ano que passou e ao longo da nossa história de vida. Porque temos a certeza que mesmo neles, o Teu amor se fez manifesto para nos burilar, para nos moldar cada vez mais à Tua semelhança. Nós Te agradecemos, Senhor, porque mesmo no meio dessas provações, nós podemos sentir a Tua companhia, a Tua mão de amor, o Teu carinho e cuidado em relação a nós, aos nossos familiares, para que pudéssemos crescer a cada dia em Cristo Jesus. E nós Te pedimos agora, ao começarmos um novo ano, que Tu possa aceitar-nos assim como estamos, e continuar trabalhando conosco, nos moldando, nos burilando e nos fazendo crescer, mesmo que doa um pouco, para que quando Tu voltares, todos nós e nossas famílias possamos estar contigo por toda a eternidade. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, abençoa os nossos parentes que estão também distantes, os nossos entes queridos que estão no nosso coração, mas infelizmente não estão aqui presentes conosco. Que eles também possam receber a Tua bênção neste novo ano e que eles também possam ser atraídos a Ti. Ajuda-nos a sermos Teus representantes, aonde quer que formos, e que neste ano de 2017 possamos assumir o nosso chamado de sermos Teus embaixadores, Teus representantes em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, para que possamos comunicar a Cristo em tudo aquilo que fazemos. É o que nós Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Elias Brasil agora trará a nós a mensagem devocional no estudo da Palavra de Deus. E em seguida nós já vamos ir para nossas conclusões, tá bom? Começo de ano sempre nos faz refletir e pensar sobre o tempo. Como o tempo passa, como o tempo voa e como a gente não consegue controlar o tempo. E para começar a reflexão dessa noite, a breve reflexão, eu queria ler para vocês um poema sobre o tempo, de um poeta português, A Conta e o Tempo. Alguns de vocês devem conhecê-lo. É de um indivíduo chamado Antônio das Chagas, que viveu no século XVII. E ele disse o seguinte nesse poema: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo.
Ó vós que tendes tempo, sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu não ter tempo. Como fazer resoluções para um novo ano e cumpri-las quando nós não temos tempo. Quando o tempo é algo tão escasso. Quando é tão difícil encontrar tempo para fazer conta, ou para dar conta do tempo que Deus nos dá. Há uma passagem do apóstolo Paulo no livro de Filipenses que eu escolhi como foco dessa reflexão. E esta passagem, ela nos apresenta 3 resoluções que deveriam ser a base de nosso compromisso de 2017. Essas 3 resoluções são as mais importantes que qualquer um de nós poderia fazer. O apóstolo, em Filipenses 3, 12 a 14, não está falando da resolução de comprar um carro novo, de pagar o mortgage da casa, de chegar ou fazer a poupança chegar a um certo nível, ou de pagar esta ou aquela conta. O apóstolo não está falando disso, embora essas coisas também tenham o seu lugar, tenham o seu valor. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses, numa ocasião em que ele estava, inclusive, na prisão, ele tinha 3 resoluções, 3 coisas que, de fato, davam foco à sua vida. E eu creio que essas 3 resoluções são extremamente importantes para nós, são muito atuais para nós. E se nós sairmos daqui esta noite com essas 3 resoluções e com este foco, eu creio que nós teremos um 2017, com certeza, melhor que 2016. O texto diz assim, Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala de 3 coisas importantes aqui, 3 resoluções que deveriam marcar a nossa vida neste começo de 2017. E a primeira delas, ele diz o seguinte, eu me esqueço daquilo que está atrás. A primeira decisão que nós devemos fazer seria esquecer. Esquecer. Não se trata de uma amnésia forçada, mas de esquecer aquelas coisas que de alguma forma ainda atrapalham que nós avancemos, que nós andemos para frente. Muitas vezes ofensas, mágoas, coisas ruins que fizeram conosco, coisas que falaram de nós. Quanto mais a gente se lembra disso, mais amarrado, mais presos a gente fica ao passado. E uma das coisas que Paulo decidiu na sua vida foi esquecer as coisas que estão para trás. De fato, Paulo está apenas relembrando, apenas reforçando aquilo que Isaías anunciou para o povo de Israel. Não vos lembreis das coisas passadas, Isaías disse para o povo de Israel, não vos lembreis das coisas passadas. E lembrar muito das coisas passadas pode ser um problema, não só as coisas ruins, até mesmo as coisas boas do passado pode se tornar um problema, porque a gente fica tão amarrado ao passado e se gloria tanto no passado, e a gente esquece que no futuro Deus pode fazer coisas ainda melhores. Então, esquecer deveria ser a primeira resolução que a gente deveria tomar para 2017. Esquecer tudo aquilo que possa nos prender, possa nos amarrar ao passado. Aquele filósofo alemão, Nietzsche, que disse tantas coisas ruins, ele disse uma coisa boa. Ele disse que a vantagem da gente ter uma memória ruim é que a gente pode desfrutar várias vezes da mesma coisa pela primeira vez. Quando a gente tem uma memória muito boa, isso pode ser um problema. De fato, existe uma condição psicológica, e algumas pessoas são afetadas por esta condição, não digo psicológica, mas talvez genética. São pessoas que não conseguem esquecer as coisas. Há pouquíssimos indivíduos no mundo com essa condição. E essas pessoas conseguem se lembrar de tudo o que aconteceu. Não apenas se lembrar do fato,
mas se lembrar do dia e a hora. Essa condição é chamada hipertimnésia, ou seja, memória extremamente ativada. E essas pessoas têm sido entrevistadas. Houve, inclusive, uma reportagem na televisão sobre pessoas com essa condição. Existe literatura médica sobre isso. O problema dessas pessoas, a gente pode até invejá-las, mas que eu queria ter uma memória assim. Mas o problema dessas pessoas, que quando você pede para que elas se lembrem de uma coisa, elas se lembram até daquelas coisas ruins, dos traumas, de tudo que aconteceu na vida delas. E quando essa memória é reativada, elas se sentem como se estivessem vivendo aquele momento ruim novamente. Então, ter uma memória muito boa não é o melhor dos dons. Esquecer também é um dom. E a gente deveria também desenvolver esse dom de esquecer algumas coisas, porque essas coisas nos amarram, nos prendem ao passado. O segundo ponto, a segunda resolução de Paulo, é muito interessante. No texto que nós acabamos de ler. Depois que ele falou de esquecer das coisas que estão para trás, o que ele diz? Avançando. E a palavra avançar aqui é um verbo que vem da linguagem dos Jogos Olímpicos da antiga Grécia, das competições esportivas. Avançar, correr, olhar para frente, sem se distrair, sem olhar para trás. Simplesmente avançar e avançar. Esta linguagem, essa metáfora de avançar, de correr, para ilustrar a vida cristã, ela também é utilizada no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 5, praticamente a mesma ideia o apóstolo ali fala em Hebreus. Depois de falar sobre os heróis da fé no capítulo 11, começando com Abel e mencionando vários deles, como essas pessoas viveram, como eles foram vitoriosos, alguns fecharam a boca de leões, outros passaram pelo fogo, alguns foram cerrados ao meio. Então, o apóstolo em Hebreus 11 apresenta aquilo que nós poderíamos dizer assim, a calçada da fama da Hollywood bíblica, das grandes celebridades, dos grandes heróis da fé. Mas depois, no capítulo 12, de terminar essa lista, ele diz assim: portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, me chama a atenção as primeiras palavras de Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, nesta maratona da vida cristã, o que o apóstolo está dizendo, é que nós não corremos sozinhos. Há uma torcida, há uma nuvem de testemunhas, que no contexto de Hebreus é aquela lista dos grandes heróis da fé, começando com Abel, passando por Daniel, que ele não menciona por nome, mas que indica ser esta pessoa, porque ele menciona os leões, etc., e fogo e outras coisas ali. Mas, irmãos, esta nuvem de testemunhas são aqueles que estão torcendo para a nossa vitória. E a torcida ajuda a gente a ganhar. Tem, inclusive, uma história de um maratonista, de um nadador africano. Ele participou da Olimpíada na Austrália, em Sydney. Isso foi no ano 2000. E a história conta que ele começou nadando e ele não era um bom nadador. Ele estava lá por questões de seleção, de inclusão, etc., etc., etc. Mas ele estava ali. Alguns dos seus companheiros foram desclassificados porque não deram a partida da forma como deveriam, e ele acabou ficando sozinho. Mas eles perceberam, em algum momento, que ele não conseguiria chegar ao final. Então, por algum momento, ele parou de nadar. A torcida que ele estava pensou que ele ia se afogar. Mas as pessoas começaram a aplaudi-lo, e a gritar, e a encorajá-lo. E, finalmente, ele continua nadando, até que ele chega no final. E, quando ele chega no final, ele joga um beijo para toda a torcida. E aí ele diz, por meio do tradutor: eu sou muito grato por vocês terem me aplaudido, porque se não fosse pelos aplausos de vocês, eu não teria chegado ao final. Então, na corrida e na jornada da vida cristã, de acordo com o livro de Hebreus, nós não corremos sozinhos. Em primeiro lugar, porque tem outros corredores que vão conosco. E, em segundo lugar, e é justamente o que ele está enfatizando aqui, o apóstolo, é que há uma nuvem de testemunhas.
Eu fico me perguntando como que isso acontece, que nuvem de testemunha é essa? Mateus capítulo 27 diz que quando Jesus Cristo expirou na cruz, uma multidão de santos que dormiam ressuscitaram. Os túmulos se abriram. Nós não sabemos quem são essas pessoas. A Bíblia não dá o nome delas. Mas eu imagino que entre essas pessoas estavam muitos desses santos do Antigo Testamento. Quem sabe alguns desses heróis da fé que estão aqui na galeria de Hebreus 11. E é possível que Enoque, Abraão se ressuscitaram. Enoque sabemos que está no céu, Moisés e outros. Que eles estejam observando o que nós estamos experimentando aqui na Terra. Eles estão observando a nossa jornada, a nossa corrida, enquanto nós avançamos para o alvo. E eles estão torcendo por nós. Não apenas eles, mas os anjos também. O universo criado está observando o que está acontecendo aqui na Terra. E eles estão nos aplaudindo, eles estão torcendo por nós, e eles estão louvando a Cristo, porque graças ao sangue de Cristo nós continuamos correndo. Então, segunda resolução. A primeira resolução qual foi? Esquecer. A segunda qual é? Avançar, sem olhar para trás. Porque numa corrida é fundamental o foco. Por questões de frações de segundos, se você olhar para trás, você perde a sua posição. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, avançar, avançando. Mas isso não é o mais importante. Esses passos são importantes. Esquecer, avançar. Mas o mais importante é o terceiro passo, é a terceira resolução. E qual é a terceira resolução? No nosso texto aqui, vamos voltar ao texto de Filipenses, capítulo 3, 12 a 14, lendo o último verso, quando ele diz assim, no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O terceiro passo é manter o foco em Cristo. Esta é a terceira resolução. Não é só esquecer e não é só avançar, porque tem muita gente aí que está avançando, mas eles não sabem para onde estão avançando. Tem muita gente aí que está louvando o poder da fé, porque eu tenho fé. Mas pergunta, você tem fé em quê? Em quem? Alguns têm fé neles mesmos, na condição humana, em estruturas humanas de solução de problemas. Do ponto de vista bíblico, os corredores que são vitoriosos são aqueles que esquecem, que avançam, mas que têm o foco em Cristo. Cristo é o objetivo, Cristo é o alvo final. E o próprio autor de Hebreus, que nós já acabamos de ler antes, que usa basicamente as mesmas palavras, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus deve ser o centro de toda e qualquer resolução que nós possamos tomar aqui para o ano de 2017. Esforços, disciplina, alvos, objetivos, qualquer coisa que a gente possa ter, precisa ter como foco Jesus Cristo. Se eu pretendo comprar um carro novo para 2017, é um alvo legítimo. Não é errado. Mas o que eu vou fazer com o meu carro para honrar o nome de Cristo? Se eu pretendo pagar as minhas contas, se eu pretendo fazer algumas economias, investir aqui, acolá, ou desenvolver alguma coisa, ou estudar, ou se formar, ou fazer um curso, o que eu vou fazer com estas coisas para honrar o nome de Jesus Cristo? É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Mas o que há em Cristo que de fato torna tão importante e tão relevante? Claro que todos nós sabemos, Jesus Cristo morreu por nós, deu a vida na cruz para nos salvar. Mas Jesus Cristo fez, e isto é o mais importante de tudo que ele alcançou com a sua obra redentora, mas de certa maneira Jesus Cristo causou um impacto profundo na própria civilização, na própria cultura humana.
Jesus dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Quando eu falo 2017, eu já estou, de alguma maneira, me referindo, indicando a Cristo, porque o ponto de referência é Cristo. O nosso calendário ocidental está girando com base, como referência, ou toma como ponto de referência o nascimento de Cristo. Cristo mudou a história humana. E Jesus contribuiu para a civilização de maneiras que as pessoas muitas vezes não reconhecem. Jesus ensinou a importância do perdão. Numa cultura em que era baseada na vingança, que era baseada na retribuição, Jesus veio ensinar que a melhor forma de resolver os problemas familiares, os problemas da humanidade, é com o perdão. Ao invés de promover a vingança, judeus estavam sendo oprimidos pelo Império Romano, sendo obrigados a servir os soldados romanos, as forças de ocupação. Jesus chega para eles e diz, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus veio invertendo todos os valores que as pessoas conheciam. Nenhuma outra religião do mundo, nenhum outro filósofo, nenhum outro dos grandes pensadores que já passaram por essa terra e ensinou o que Jesus ensinou sobre perdão. Perdão é uma característica peculiar da religião de Jesus. Perdão é o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões e sistemas filosóficos. Numa cultura em que as pessoas doentes, os leprosos, os deficientes eram descartados, Jesus os valorizou como criados à imagem de Deus. No mundo greco-romano, doente não valia nada. Os leprosos eram totalmente isolados, abandonados. Uma criança que nascesse com deficiência física provavelmente era jogada no lixo. Eles tinham muitas formas de controle de natalidade. E uma delas era simplesmente jogar os recém-nascidos no lixo. Jesus veio dar atenção para as crianças, tomou as crianças em seus braços, ele as abençoou, e ainda disse, se alguém não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ainda deu às crianças o lugar mais elevado. Numa cultura em que as mulheres eram desvalorizadas, desmerecidas e abandonadas, Jesus tomou algumas mulheres para o seguirem. Jesus valorizou as mulheres. É interessante no mundo greco-romano, especialmente no mundo da cultura judaica também, de certa forma, mulher, de fato, não tinha valor nenhum. A palavra de uma mulher não tinha valor no tribunal, como testemunha. Mas quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo? Que vieram anunciar agora para os homens que Jesus ressuscitou? Foram mulheres. Naqueles tempos, especialmente no mundo romano, havia um déficit de mulheres muito grande. De acordo com alguns historiadores, eram 140 homens para cada 100 mulheres. Isso se devia em fato de que, em alguns casos, meninas, quando nasciam, eram simplesmente descartadas e abandonadas pelos pais, porque eles queriam um menino. E tem, inclusive, uma carta, um documento do primeiro século, em que um homem manda uma carta para sua mulher. E ele diz mais ou menos o seguinte, ele estava viajando, provavelmente um legionário romano, e ele diz para a mulher o seguinte, querida, quando o nosso filho nascer, cuida bem dele. Se for um homem, por favor, cuide bem dele até eu chegar. Mas se for uma menina, descarte-a. Esse é um documento histórico. Jesus veio inverter tudo. O diálogo mais longo que Jesus tem com uma pessoa nos evangelhos foi com uma mulher. Há vários diálogos, várias conversações de Jesus, mas o diálogo mais longo foi com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Então Jesus inverteu a história humana. Jesus inverteu a maneira de entender o que é sucesso. Jesus inverteu modelos de administração, de liderança, porque ele disse, o maior é aquele que serve.
não é aquele que é servido. Quando a gente, de fato, lê os evangelhos, verso por verso, e compara aquilo que Jesus está ensinando com aquilo que a cultura da época ensinava e vivia, nós percebemos que Jesus foi profundamente contracultural ou anticultural. Ele trouxe uma mensagem de fato revolucionária. E é este modelo que nós tomamos como exemplo. É para este Cristo que nós olhamos. Mas Cristo não apenas ficou no modelo e no exemplo daquilo que Ele ensinou e daquilo que Ele fez. Cristo foi além. Ele foi até a cruz. E Ele validou tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele disse que as pessoas deveriam fazer com o seu próprio exemplo, com a sua própria vida derramada na cruz. E Ele não foi somente até a cruz. Ele foi até a sepultura. E Ele passou uma noite na sepultura. E quando a gente passa, e imagina e pensa nisso que aconteceu com Jesus, a gente se pergunta, como isso pôde acontecer? Como que o Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que moldou o ser humano do pó da terra, agora Ele mesmo volta ao pó. E porque Jesus entrou na sepultura. A sepultura hoje não é mais uma entrada para a morte. Hoje a sepultura é a saída da morte. Porque em Jesus, a sepultura se tornou um símbolo de esperança. Porque com a sua ressurreição Ele provou que a morte pode ser vencida. E quando Paulo diz, olhando para Jesus, pôr o foco em Cristo, é por causa dessas coisas. Nós não estamos olhando para um herói tipo alguns dos fundadores das grandes religiões do mundo, que viveram, ensinaram muitas coisas interessantes, até úteis, mas que morreram e estão lá. Nós seguimos um Salvador ressuscitado, um Salvador vivo, que venceu por nós. Estamos correndo na vida cristã, a maratona é grande, a distância muitas vezes parece que vai além da nossa capacidade de chegar até o final, mas podemos ter a certeza que se em algum momento a gente cair, Deus vai nos carregar no colo. Porque assim Ele tem feito ao longo da história. Portanto, meus queridos, ao começarmos 2017, vamos esquecer daquilo que nos prende ao passado. Vamos avançar com coragem, com firmeza. E vamos fazer isso com o foco no grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ter um pouco de movimento agora, mas é para que expressemos juntos a nossa unidade. Vamos fazer um círculo redondo, dar as mãos, e nós vamos orar a oração do Pai Nosso, tá bom? Nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Vai dar um movimento, eu sei, mas tentem se emendar aí com as mãos, e vamos aqui unir as nossas mãos uns aos outros, isto bem em torno dos bancos aí. Vamos lá. É possível, estique as mãos aí. O nosso amigo Paulo, nosso ancião Paulo, vai fazer a primeira oração. E quando Paulo terminar a oração, nós vamos orar juntos a oração do Pai Nosso. Paulo, vem aqui por gentileza. É possível, vamos lá. Vamos para frente aí. O Riva aí vai chegando para lá, Riva. Isso. Vamos começar o ano novo no foco daquele que ensinou a oração do Pai Nosso. Obrigado pela mensagem, pastor Elias. O Paulo vai fazer uma oração. E depois que o Paulo, esse que está andando no centro da igreja agora aí, fizer a oração, nós vamos juntos começarmos a oração do Pai Nosso, tá bom? Paulo, pode orar, Paulo.
Opa, peraí, dê a mão todos aí. Deu aí? Que bom. Ore, Paulo. Querido Deus, muito obrigado por mais um ano que passou. Obrigado também, Senhor, pela certeza que nos dás de que, embora nesse próximo ano virá problemas, virá dificuldades, mas também virá vitórias. E obrigado também pela certeza que, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Tu não fica só nos céus, mas está do nosso lado, nos acompanhando e nos ajudando, nos segurando pela mão. Amém, Senhor. É essa certeza que agradecemos desde já, pela Tua companhia, pelo Teu propósito em nossas vidas, e que possamos andar sempre em Teus caminhos, sabendo e nos orientando pelo que Tu queres. Amém, Senhor. Agradecemos por tudo e por todos. É o que pedimos em nome de Jesus e agradecemos também. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos então agora desejar a cada um que está ao redor um feliz ano de 2017, ok?